3 perguntinhas básicas para você. A primeira, qual é o esporte de massa mais apaixonante que existe? A segunda, qual a melhor banda de todos os tempos? E a terceira, por que você respondeu futebol e Beatles? A gente vai falar de muita coisa aqui e eu espero nos próximos episódios contar com vários convidados bastante interessantes que têm muitas histórias para contar para vocês. Mas nesse primeiro episódio, então, eu queria fazer aqui uma introdução falando de algumas histórias, por que futebol e por que os Beatles foram tão importantes e me apaixonaram desde meus primeiros anos de vida. Eu nasci no Rio e quando eu tinha lá pelos meus 4, 5 anos, eu já era Flamengo. Essa história eu até conto num livro que eu vou deixar aqui o link, né, que é o Mister Mundo, que fala um pouco da minha história como flamenguista, como sósia do Mister Jorge Jesus e também da história recente do Flamengo, das grandes conquistas. Mas então eu morava no Rio de Janeiro, em frente ao clube do Fluminense. E por ter asma, por ter bronquite naquela época, os médicos me orientaram, né, orientaram meus pais a ir fazer natação. Então eu era sócio do Fluminense, em 5 minutos eu atravessava a rua e ia nadar no Fluminense. E eu tinha por volta de 4 anos, 5 anos, tinha um vizinho de porta que era o meu melhor amigo, Zé Guilherme, e que era o tricolor, claro. A maioria das pessoas que moravam ali em frente ao Fluminense era tricolor e eu flamenguista. E aí, nesse dia, a gente tinha um rodízio que a minha avó, ou então alguém que fosse da família do Zé, levava a gente para ir jogar bola e nadar no Fluminense. Então, um dia era alguém da minha família, no outro dia era alguém da família do Zé. Nesse dia, eu sei que eu já estava praticamente pronto para ir pro Flu, quando ele tocou na minha porta, minha avó ia levar a gente nesse dia, e ele viu todo trajado de Fluminense, tricolor da cabeça aos pés, com uniforme completo, vermelho, né, grená, que os tricolores gostam de dizer, verde e branco, chuteira, calção branco oficial. Eu não pensei 2 vezes, eu voltei lá na minha gaveta e me vesti de Flamengo, camisa oficial, short, meião e o quichute trançado aqui nas canelas, né? Tinha 2 formas que as pessoas costumavam amarrar aquela chuteira para criança que tinha, que era o quichute, ou trançada na canela, que era como eu fazia, ou no próprio calçado, mas isso é uma outra história. E aí nós fomos então, minha avó me levando, a mim e ao Zé, um em cada mão. Na hora que a gente foi entrar no clube do Fluminense, o porteiro encrencou comigo e falou para minha avó, olha, o menino não pode entrar assim, com essa roupa do Flamengo. E eu falei, mas por que ele pode, se ele está de Fluminense? Ah, porque aqui é o Fluminense, então de Fluminense pode. E aí tinha uns garotos lá jogando bola com camisa de outro time, eu acho que era do Cruzeiro, sabe, de um time fora do Rio. E aí eu encrenquei com o rapaz lá, com o porteiro. E por que ele pode, já que também não é do Fluminense? Ah, porque é de fora do Rio, aí não tem muita rivalidade. Mas se você entrar com essa blusa aqui, aí eu não posso zelar pela sua segurança. E quando falou isso, o porteiro do Fluminense lá tentou vir aqui na minha camisa e tirar a minha blusa, dizendo assim para minha avó, é só a gente tirar a camisa do Flamengo dele, ele pode entrar e se divertir normalmente. Nessa hora eu dei um tapa na mão dele, tirei a mão dele e falei assim, ninguém toca na minha camisa. Então se eu não posso entrar de Flamengo, eu prefiro não entrar, mas eu sou Flamengo. E aí tinha uma cobertura da rádio esportiva lá que estava fazendo a cobertura do dia a dia dos treinos do Flamengo, eu sei que eu virei notícia de rádio. E o que aconteceu é que eu voltei com a alma lavada, foi a primeira vez, eu acho que assim, que eu tive consciência de que eu era Flamengo mesmo. O Flamengo nem era um time que ganhava muito naquela época, eu tinha 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, voltei para casa sem entrar no Fluminense, mas peito empinado e afirmando a minha paixão pelo Flamengo. O que eu acho engraçado é que anos depois, 30 e tantos anos depois, o portal IG fez um concurso para distribuir livros do Rui Castro, e eu fui um dos 10 premiados nesse concurso do IG. Então, se por um lado lá atrás eu não pude entrar no clube, 30 anos depois eu ganhei um prêmio por conta dessa história que eu chamei de notícia de rádio e que eu botei dentro do meu livro Mister Mundo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo aqui embaixo, você vê na descrição, tem uns links bem legais, esse é um deles, é o livro Mister Mundo. Agora vamos falar de Beatles também, como os Beatles entraram na minha vida, né? Como que essa minha paixão por eles nasceu. Vou dizer que também foi no meu aniversário, nessa daí foi no meu aniversário mesmo, de 5 anos, em 1973, minha irmã era pequenininha, tinha acabado de nascer, a gente já estava arrumando as nossas coisas, porque no ano seguinte a gente ia se mudar do Rio, ia vir morar em Brasília, onde eu vivo até hoje,
E meu padrinho me chegou com dois presentes assim que eu não esqueço até hoje, né? O álbum vermelho e o álbum azul dos Beatles, que tinha sido lançado naquele fim de ano. Os Beatles tinham acabado a trajetória oficial deles, né, que durou ali de 62, a primeira gravação, lógico, eles já vinham de antes, mas a primeira gravação assim, de LP foi em 62 e o último foi o disco Let It Be, que foi lançado em 1970. E em 73 foram lançadas aquelas famosas coletâneas, o álbum vermelho e o álbum azul. Eu ouvi esses discos até furar. Eu inventei um inglês embromation de cantar só de ouvir tantos Beatles, né? Então eu fiquei simplesmente apaixonado, passei a ouvir Beatles a todo dia, a toda hora eu penso nos Beatles. Toquei depois de muito tempo também, há poucos anos atrás, fui convidado por acaso, foram chamar uma pessoa, pegaram o contato errado e acabaram me chamando e a gente montou uma banda cover dos Beatles chamada Bitcoins. E eu vou deixar aqui embaixo também um link para um especialzinho que eu fiz, um documentário, né, que é aquele documentário fake, quando eu fiz 55 anos, que é bem legal, chamado When I'm 55, quando eu fiz 55 anos. Então, se você quiser dar uma conferida aqui um pouquinho também numa história dessa minha paixão pelos Beatles, com a participação de vários amigos muito queridos que eu tenho na vida, eu estou deixando o link aqui embaixo. E um dia eu fui numa livraria e comprei um livro que não era bom, a capa era legal, a ideia era boa, e uma outra história só que se salvava, tanto que depois eu até acabei doando esse livro, nunca mais o encontrei nas livrarias virtuais. Mas era um livro que falava alguma coisa assim, os Beatles e a gestão. Histórias, ideias que os 4 de Liverpool podem trazer para suas organizações. As histórias não eram muito boas, mas tinha uma delas que eu achei muito interessante, que tinha a ver com o tipo de modelo de decisão que os 4 rapazes adotavam quando tinham que tomar alguma decisão relativa à banda, a show, às suas vidas pessoais e coletivas, né? Então diz que os Beatles funcionavam como uma democracia invertida. Olha só, que bacana que essa história é. Na democracia tradicional, a maioria vence. Então, 4 Beatles. Se 3 votassem por uma coisa e um votasse não, a nossa tendência é pensar que no modelo democrático que a gente conhece, esse um seria vencido e a ideia dos 3 iria vingar, né? Os Beatles trabalhavam diferente. Pela química que eles conseguiram criar entre eles, desde que eles eram novinhos lá em Liverpool, a democracia invertida se impunha. Ou seja, se 3 quisessem uma coisa e um não tivesse convencido, a coisa não saía. Enquanto esse um não tivesse também confortável com aquela ideia, ou ela era abandonada ou ela era transformada, até que eles pudessem estar minimamente satisfeitos com o que iam fazer. A gente nota que o fim da banda começa a acontecer justamente quando esse tipo de harmonia começa a se quebrar, porque eles já tinham outros interesses, já estavam com vidas pessoais, afetivas, familiares diferentes, cada um queria fazer uma coisa um pouco diferente. Então, quando essa democracia invertida, que o menor tinha o peso de fazer a coisa andar ou não, começa a não funcionar mais, por coincidência, ou claro que não é uma coincidência, a banda começa então a terminar. E isso é muito legal, né? Então, quando a gente está falando na nossa organização, ou na nossa família, com nossos grupos de amigos, a gente tentar começar a fazer esse tipo de solução empática. Não tentar ganhar sempre a discussão pela maioria, que de certa forma pode ser até um jeito de disfarçar o uso da força bruta, né? Mas tentar ouvir a minoria, entender por que aquela pessoa não está confortável com aquela ideia e como é que a gente pode evoluir na nossa solução para que todo mundo se sinta incluído na solução que for aplicada. Então essa ideia da democracia invertida, eu sempre tentei, nem sempre eu consigo aplicar, né? Mas sempre botei na minha cabeça que isso deve ser algo a ser perseguido nos arranjos de pessoas, de equipes em que eu coordenei ou que eu fiz parte. E uma última historinha então aqui dos Beatles para a gente terminar esse nosso primeiro episódio. Eu estou deixando aqui atrás então os meus perfis de Bruno Polvarini, de Mister da Torcida também, né? Tem um perfil um pouquinho mais voltado a futebol, outro mais voltado a questões do dia a dia, música, inovação. Mas você segue lá, estou deixando aqui atrás. Não vou ficar falando muito disso não, que eu acho isso chato pra caramba, tá bom? Uma coisa também que a gente deve tentar fugir é dessa mesmice que rola nas redes sociais. Então uma última história dos Beatles aqui para a gente fechar em alto astral, esse nosso primeiro episódio. O Paul McCartney dizia que ele tinha uma técnica muito interessante que ele aprendeu, se não me engano, com um tio dele que era músico amador, que é fazer shows em W e nunca shows em M. Eu vou deixar aqui atrás enquanto eu vou falando para você entender o que a gente está querendo dizer com isso. Ele diz que uma forma de você
conquistar o público de um show musical, e eu diria, de uma apresentação que você vai fazer, de uma conversa que você precisa chamar a atenção para o seu lado para tomar uma boa decisão, em qualquer campo de atuação que você esteja inserido, é fazer, então, uma conversa em W, ou seja, você deve começar na perninha alta lá do seu W, já criar uma conexão imediata na primeira conversa que você tem. No caso de um show musical, começar com uma música de alto impacto, uma música vibrante, para cima, alegre, daquela que cativa a pessoa e que ela não vai mais perder a conexão com você. Então você começa o seu show com essa energia alta. Depois, lá pelo meio, lógico, você vai ter que dar uma respirada, as pessoas vão ter que amadurecer um pouco o que elas estão ouvindo, pode ser naquela apresentação que você está fazendo para o seu chefe para emplacar seu projeto. Então você baixa um pouquinho assim a energia para que a pessoa possa respirar e, como é que se pode dizer, processar um pouco aquelas informações que ela acabou de ter acesso. Aí você sobe um pouquinho a perna do meio do W, de novo garante a conexão, respira um pouquinho mais e o fim do show você volta para uma perna alta do W e termina assim em alto astral para que a última impressão seja também igual à primeira impressão que as pessoas tiveram de você. Uma conexão alegre, feliz, motivadora e que a sua mensagem fique na cabeça e nos corações dos outros. O inverso disso seria uma apresentação em M, em que você começa muito fraquinho, muito blasé, de forma muito descompromissada ou desconectada. Se você depois tentar buscar esse público para você, a possibilidade disso nunca acontecer é muito grande, né? Por isso que, por exemplo, quando você vai numa apresentação organizacional, num evento, eu participei, por exemplo, de alguns eventos de inovação, que você vai, então, cheio de vontade de ouvir coisas legais, né, de ter uma conexão com aquele assunto. Pô, nós estamos falando de inovação e o começo é uma mesa tradicional que durante 40 minutos as pessoas com cara sisuda e tom monocórdico vão apresentando seus currículos, agradecem a todos os presentes e aí quando a pessoa vai começar a apresentar alguma coisa bastante interessante, metade do auditório já levantou e foi embora, porque você perdeu aquela conexão em W, preferindo fazer uma apresentação em M. Então eu queria saber o seu comentário, deixa aqui embaixo nas nossas redes, siga o Mister da Torcida e o Bruno Palvarini. E para terminar o nosso primeiro episódio em W, vou botar aqui uma palhinha do especial When I'm 55, que eu disse que o link está aqui embaixo. Vamos terminar com um coverzinho que eu fiz dos Beatles. Até o próximo episódio! Eu belong, yeah.